Graça e paz, meus irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da igreja, o Senhor nosso. Eu os convido a abrirem o Evangelho de Mateus, capítulo 5. Para quem está estranhando o número mais reduzido hoje à noite aqui, é porque nós estamos também no salão ali com outros bancos e tem mais irmãos lá acompanhando pelo telão. Evangelho de Mateus, capítulo 5, os 12 primeiros versos. Mateus 5, de 1 a 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Os dois últimos, vamos juntos? Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Oremos. Senhor nosso Deus, exaltado seja o teu nome, Senhor. Nos humilhamos diante do Senhor. Já tomamos emprestadas as palavras, a oração do teu servo lá no passado, quando ele te pediu: inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, porque estou aflito e necessitado. Talvez não haja plena consciência da nossa necessidade e da nossa aflição, mas o fato, ó Deus, que enquanto igreja militante, enquanto aqui neste mundo que jaz no maligno, envolto em trevas, sujeito às aflições, nós somos sim necessitados como teu servo. E a exemplo dele, nós te suplicamos que incline os teus ouvidos e responde a nossa oração. E a nossa prece nesta hora, Senhor, é que fales conosco, para a glória do teu nome, para a honra da tua palavra, para o engrandecimento, Senhor, da tua justiça, para o reconhecimento do teu reino e para a edificação do teu povo, Senhor. Eis a porção da tua igreja, meu Pai, nesta hora. Nossa alma tem sede de ti, Senhor. Outro bem nós não possuímos senão o Senhor. É o momento em que nós desejamos que a nossa mente seja levada cativa à tua presença, que nada nem ninguém venham
tomar conta do nosso pensamento, distrair nossa atenção. Nós precisamos ouvi-lo, Senhor. Alimente-nos nesta hora. É o que fazemos, é o que oramos, e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não tenho dúvidas de que não há nada mais precioso que o Senhor nos revelou do que a sua palavra. E é por isso que eu reconheço a relevância, a grande relevância, eu vou usar até expressões redundantes, a grande relevância da igreja de Jesus Cristo, da igreja que proclama a palavra de Deus, porque é a intervenção de Deus na humanidade, é o recurso que Deus deu para instruir, é um recurso que Deus deu para corrigir, para exortar, para edificar, é a sua palavra. E quanto mais são desfavoráveis os contextos em que se vive, maior necessidade há então da pregação da palavra. Quando nós falamos da palavra de Deus, estamos falando de toda a palavra de Deus, dos 39 livros do Antigo Testamento e dos 27 do Novo Testamento, dos 66 livros inspirados pelo Senhor. Mas dentre esses 39 livros, dentre esses 66 livros que compõem o nosso cânon bíblico, o Evangelho de Mateus traz um sermão exponencial. É uma espécie de resumo dos principais ensinos de toda a Escritura Sagrada. Se alguém não conseguir ler mais nada nas Escrituras e tiver apenas contato com o Sermão do Monte, não pode se dizer que não ouviu o suficiente para reconhecer Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Há algumas décadas atrás, no momento de, alguns já sabem, de profunda tristeza, eu ainda com apenas 12 anos, criado numa denominação chamada cristã, mas que não se divulgava a palavra de Deus, achando que não valia mais a pena viver, fui direcionado pelo Espírito Santo para começar a ler aquele livrinho de capa cinza, o Evangelhos e os Salmos, aquele Novo Testamento que os Ideões distribuem. Me deu vontade de ler. Há anos eu sabia que aquele livrinho estava lá na gaveta, mas resolvi ler. E comecei a ler ali Mateus, capítulo 1 da genealogia de Jesus. Achei interessante, foi bom. Depois do nascimento de Jesus, algumas coisas começaram a me chamar a atenção. Eu me sentia tão desfavorável, minha vida tão desfavorável. De repente eu vejo Jesus nascendo numa manjedoura. Eu li o capítulo 2, a sua fuga para o Egito. Que vida difícil, a matança dos inocentes, isso no capítulo 2, a pregação de João Batista, e aí fui seguindo. Quando cheguei no capítulo 5, meus irmãos, foi a primeira vez que eu senti isso. Depois disso eu não sei dizer quantas vezes mais, mas da primeira eu nunca mais me esqueci. Quando eu li este sermão que eu estou começando aqui a expor para os irmãos, foi como uma brasa quente, viva, que tocou meu coração, que me aqueceu de dentro para fora. Não mudou nada no meu contexto,
estava tudo do mesmo jeito, estava tudo ruim do mesmo jeito, mas eu não era mais o mesmo. E sempre que leio a palavra, que ouço a palavra, eu ainda sinto o eco daquele momento inicial, coração aquecido diante do Senhor. Eu espero que o Senhor aqueça o coração de vocês, como tem aquecido o meu. Preciso deixar algumas coisas claras. Primeiro, nós estamos começando hoje, não sabemos quando vamos terminar. Eu tentei começar ano passado em março, acho que foi 1 ou 2 cultos, e nós tivemos que interromper. Se nós não tivermos que interromper, também não sei quando a gente vai encerrar. Eu acredito que nós vamos aí uns mais de 2 meses nestes 3 capítulos, Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Outra coisa que eu preciso deixar claro é que este sermão estará totalmente entrelaçado com consultas e citações que eu fiz, algumas citações diretas que estão aqui entre aspas. Eu vou dizer até quem foi, que as palavras de quem falou. Algumas vezes eu não vou fazer uma citação direta, mas saiba que eu fui beber na fonte de Martin Lloyd-Jones, de John Stott, de William Hendrickson e vários teólogos, para poder falar para os irmãos o que eu pretendo falar. Foi a forma que eu encontrei de tentar traduzir em palavras o que eu senti quando eu li o sermão a primeira vez, ou o que eu sinto sempre que leio este sermão. Eu precisei buscar pessoas mais qualificadas do que eu, muito mais qualificadas do que eu. Essa frase não está correta. Pessoas qualificadas, para que eu pudesse encontrar em palavras aquilo que eu apenas sentia. Eu já começo com uma citação de John Stott. Ele diz assim: o tema essencial de toda a Bíblia, desde o começo até o fim, é que o propósito histórico de Deus é chamar um povo para si mesmo, que este povo é um povo santo, separado do mundo para lhe pertencer e obedecer, e que a sua vocação desse povo é permanecer fiel à sua identidade, isto é, ser santo, separado ou diferente em todo o seu pensamento e em todo o seu comportamento. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz assim no capítulo 4, verso 1: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamado. Segundo alguns comentaristas, como essa própria citação, essa dignidade em que nós temos que andar, ou essa novidade de vida que nós que agora estamos em Cristo temos que andar, ela se faz obrigatoriamente com um padrão de diferença com todos os outros. Se alguém não puder me definir ou explicar como é o meu comportamento, o meu procedimento, como é a minha vida, ela deveria pelo menos dizer: você é diferente. Porque esse é um dos propósitos que Deus tem por ter me chamado e ter me feito o seu povo. Moisés, escrevendo Levítico, recebe do Senhor a seguinte revelação: eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis segundo os meus juízos, e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Nenhum comentário poderia ser mais penoso para nós, mais prejudicial para nós, do que se alguém dissesse: mas você não é diferente das outras pessoas.
Falando um pouco agora do contexto desse sermão, e eu pela manhã, eu não preguei esse sermão de manhã, quem pregou de manhã foi o reverendo Flávio. Quando fui dar alguns avisos, eu disse: irmãos, tentem assistir à noite. Eu acho que nós não estamos transmitindo por problemas técnicos, mas estamos gravando o áudio pelo menos, porque existem alguns comentários introdutórios que eu não vou ficar repetindo, mas eles são importantes para nós compreendermos o texto. Alguns comentaristas dizem que este Sermão do Monte resume não só os principais preceitos de Jesus Cristo, como os principais preceitos de Deus na Escritura toda. Aqui no Sermão do Monte nós vamos encontrar Jesus dizendo assim: não vos assemelheis, pois, a eles. Essa é a essência do sermão, e a essência do ensino de Cristo, e é a essência de toda a Bíblia. Levítico vai dizer: não fareis como eles. Não há um parágrafo neste Sermão do Monte que não faça um contraste entre o padrão cristão do padrão não cristão. Não há nenhum ensino, nenhuma recomendação, não há nada revelado aqui neste sermão que não deva ser lido nessa ótica. Qual é o padrão que está sendo estabelecido aqui? Com certeza é um padrão diferente de qualquer outro não cristão. Nós vamos encontrar, por exemplo, um contraste feito entre os gentios, que são os pagãos, e os seguidores de Cristo. Então Jesus, quando fala dos pagãos, ele vai dizer que os pagãos, eles amam-se mutuamente, saúdam-se mutuamente, mas os cristãos, os seus seguidores, precisam amar seus inimigos. Jesus faz também um contraste, não só entre os cristãos e os ímpios lá do mundo. Jesus faz uma distinção ou um contraste entre os cristãos, os seus seguidores, e os religiosos da sua época, que achavam que estavam seguindo Deus, os próprios escribas e os fariseus, os religiosos daqueles dias. Aí no capítulo 5 mesmo, no versículo 20, que é um versículo chave para nós, Jesus diz assim: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino. Este sermão resume de maneira muito clara e muito direta quais são os padrões que devem ser encontrados na vida daqueles que seguem Jesus. Aqui nós encontramos a balança da Bíblia que pesa princípios e valores, e assim faz a diferenciação entre os que são e os que não são. Quando nós lemos no livro do profeta Daniel, quando o filho de Nabucodonosor, Belsazar, fiquei na dúvida se é Belsazar ou Beltesazar, eu acho que é Belsazar, mas isso é o de menos agora. Quando ele, de maneira indecorosa, profana os elementos que foram trazidos do templo, que foram consagrados para cultuar o Senhor, usando nas orgias, nos banquetes, de repente aparece uma inscrição na parede, sem que nenhuma mão, nada aparecesse, e a inscrição dava conta do seguinte: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Diz o texto que o rei ficou tão aturdido e apavorado que os seus joelhos batiam um no outro, diante daquela visão. Ninguém achou-se apto para dar a interpretação, até que Daniel foi trazido à sua presença, e então fez a leitura ou a interpretação, e a interpretação era assim: pesado foste na balança e achado em falta.
O Sermão do Monte, ele é uma balança que apresenta qual é o padrão, e ali se pesa, se avalia o que de fato é importante. É como o metro ou a vara de medir que dá a estatura correta. Não é o que a pessoa diz acerca de si mesmo, não é o que ela aparenta ser, é quem de fato ela é. Sobre esse padrão, é importante levar em conta que esses padrões, por serem tão elevados, não podem ser imediatamente atingidos por todo mundo. É um padrão muito elevado, não dá para ser atingido por todo mundo imediatamente. Por outro lado, não é possível também ser atingido totalmente por qualquer um. O que isso significa? Um comentarista diz assim: colocar esses padrões, e aqui eu já estou dando a minha interpretação no que ele disse. Colocar esses padrões além do alcance de qualquer pessoa é ignorar o propósito do sermão. Nosso Senhor coloca um sermão elevado, um padrão elevado, mas alcançável, atingível. Então, colocar esse padrão como não sendo atingível por ninguém está errado. O Senhor entende que algumas pessoas vão conseguir atingir, mas por outro lado, menosprezar também esses padrões e dizer que qualquer um pode alcançar, também é ignorar a realidade do pecado e do mal que habita em nós. Esses padrões são atingíveis, mas só por aqueles que experimentaram um novo nascimento, só para aqueles que se tornaram uma nova criatura, para aqueles que de fato que passaram pelo processo de transformação operada pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Alguém pode perguntar: como eu vou saber então se eu passei por esse processo? Fale com o Senhor, pergunte ao Senhor, peça ao Senhor, caso não tenha passado, para você então poder passar. O tema de todo o Sermão do Monte, que você que anota vai repeti-lo várias semanas, é o seguinte: ser discípulo de Jesus é ser diferente. Tudo que foi dito até aqui sobre o propósito de Deus revelado nas Escrituras Sagradas, de juntar um povo para si, um povo seu, separado, um povo santo, que viva como seus seguidores, significa que esse propósito é que esse seu povo seja um povo diferente daqueles que não são seu povo. O Sermão do Monte, segundo John Stott, exerce um fascínio sem par. Ele parece encerrar ou reunir em si mesmo a essência do ensino de Jesus Cristo. Ele torna a justiça atrativa, envergonha o nosso fraco desempenho e gera sonhos de um mundo melhor. Como que eu poderia pregar esse sermão sem usufruir de uma citação como esta? Porque John Stott está aqui traduzindo em palavras, em 3 pequeninas linhas, o que eu senti quando li pela primeira vez esse sermão. Aquele meu desespero foi substituído por uma esperança que me envolveu ou me alcançou de dentro para fora. A justiça se torna atrativa, envergonha o nosso fraco desempenho, gera sonhos de um mundo melhor. Um sermão proclamado em 1629 pelo pastor John Donne. Ele diz assim, abre aspas: todos os artigos de nossa religião, todos os cânones de nossa igreja, todas as injunções de nossos príncipes, todas as homilias de nossos pais, dos pais da igreja,
todo o corpo de doutrina estão contidos nesses 3 capítulos, neste Sermão do Monte. As reações que nós temos diante dessas palavras, destes 3 capítulos, de perturbação, de desconforto e de incômodo, quando nós nos deparamos com o padrão que o Senhor coloca para nós, nós temos a chance de nos envergonhar de quem somos, de nos incomodar com aquela acomodação perversa e perniciosa, de sermos confrontados com a realidade de quem Deus é e do que Ele exige de nós. Mas por outro lado, esse incômodo inicial se transforma em consolo e em conforto, porque esses padrões que são colocados para nós nos fazem procurar a misericórdia e a graça em Jesus Cristo. Esse mesmo autor diz assim: pois reconhecemos nisso a atividade do Espírito, a perturbação, o desconforto e o incômodo, o qual o Espírito Santo, antes de confortar, perturba. Não é possível permanecer sonolento diante de tais confrontos. Antes de pregar este sermão, Jesus faz uma preparação. A preparação que Jesus faz está aí no capítulo 4, versículo 17. Se você tem, você poderia ler comigo. Mateus 4, está fácil aí, só voltar uma página ou na mesma página. O versículo 17, vamos juntos? Daí por diante, o que Mateus narra para nós? Depois que Jesus fora batizado por João Batista, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, ao lugar de prova, ao tempo de prova, ao momento de desafio descomunal. Depois daqueles 40 dias de prova, nosso Senhor então inicia o seu ministério na região da Galileia, no norte lá da Palestina, para se cumprir o que fora profetizado pelo profeta Isaías: Galileia dos gentios, terra de Naftali, terra de Dan, de Zebulon e de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que jazia em trevas viu grande luz. E a primeira palavra, primeiro anúncio que Jesus faz é o que está aí no versículo 17. A introdução do sermão de Jesus, a preparação para o seu sermão foi esse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos. Muitos de vocês já me ouviram dizer isso várias vezes. A palavra arrependimento, ela é composta de 2 raízes: metanoia. Alguns traduzem simplesmente como mudança de mente, mas não é só mudança de mente, é uma mudança de mente, mas meta significa acima, mais elevado. Você pode estudar física e a metafísica, porque é uma física num padrão mais subjetivo, talvez mais elevado. Então, quando Jesus diz arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, é porque o que ele vai dizer precisa ser ouvido com uma mente transformada, porque sem essa mente transformada, o que eu vou dizer vai ser tido como loucura para vocês. E aí então ele inicia o seu sermão. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, e aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados são quem? Os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Primeiro, ser discípulo de Jesus é ser diferente quanto ao caráter. Esta sessão que nós estamos começando hoje, e eu espero encerrá-la semana que vem, esta primeira sessão, todas essas bem-aventuranças fazem parte desse item. E eu vou pegar cada uma dessas bem-aventuranças
para a gente entender um pouco mais. Os estudiosos definem caráter da seguinte maneira: qualidade inerente a uma pessoa, o que os distingue de outra pessoa, ou ainda, o conjunto dos traços particulares, o modo de ser de um indivíduo ou de um grupo, índole, natureza, temperamento, ou ainda, o conjunto das qualidades boas ou más de um indivíduo que lhe determinam a conduta e a concepção moral. As bem-aventuranças não enfatizam simplesmente 5 virtudes e um padrão de comportamento que pode ser simplesmente alterado por algum esforço ou algum treino, como se dependesse apenas de algum preparo para que o meu comportamento seja diferente. Olha, o texto está dizendo que bem-aventurado é ser humilde, então eu vou procurar ser uma pessoa piedosa. Isso não é simplesmente uma virtude superficial ou comportamental. São 8 sinais principais do caráter cristão, especialmente em sua relação com Deus e na sua relação com o seu próximo. Essas 8 bem-aventuranças vão trazer bênçãos divinas que repousam sobre aqueles que possuem este caráter. Não são 8 marcas diferentes de uma pessoa. Bem-aventurado é humilde ou humilde. Agora dá licença, deixa eu falar agora. Bem-aventurado o que tem sede de justiça. Opa, o próximo não é isso. Não são 8 virtudes distintas ou marcas no caráter distintos. Todas as qualidades devem caracterizar todos os discípulos de Jesus Cristo. Lutero diz o seguinte: Cristo nada diz neste sermão sobre como nos tornamos cristãos. Eu vou começar a fazer isso para que eu me torne um cristão. Ele continua: mas apenas sobre as obras e os frutos que ninguém pode produzir se já não for um cristão e não estiver em estado de graça. Todo sermão realmente pressupõe uma aceitação do Evangelho. 2 pais da igreja entendiam isso, Crisóstomo e Agostinho. Uma experiência de conversão e de novo nascimento e a habitação do Espírito Santo. Todo cristão precisa passar por isso. Novo nascimento, recebi o Evangelho, aquela aceitação do Evangelho, o novo nascimento, agora eu sou templo do Espírito Santo. Descreve as pessoas nascidas de novo que os cristãos são ou deveriam ser. Ou seja, este sermão, estas virtudes expressam e revelam de fato se as pessoas passaram pelo novo nascimento, uma conversão, e se de fato são templo do Espírito Santo. Portanto, as bem-aventuranças apresentam as bênçãos que Deus concede, não como uma recompensa aos méritos, mas como um dom da sua graça, àqueles dos quais Ele está desenvolvendo um caráter assim. Desculpa se foi um pouco cansativo, mas isso precisa ficar registrado, você precisa ouvir isso outras vezes, para que você possa então entrar no sermão, ler o sermão, ou ouvir o sermão aqui do monte, entendendo esse contexto, essas premissas e o que significa. Dentro do caráter, o nosso Senhor apresenta aqui então o primeiro traço do caráter que precisa estar presente na minha vida e na sua vida: os humildes de espírito. Aquele que reconhece sua pobreza espiritual, aquele que reconhece sua falência espiritual diante de Deus. Nada temos a oferecer, nada a reivindicar, nada com o que comprar o favor dos céus. É esse que Jesus está descrevendo aqui. Bem-aventurados são os humildes de espírito, ou os pobres de espírito, aqueles que reconhecem que são cegos, pobres e nus, aqueles que não têm nada o que reivindicar do Senhor, nada o que cobrar do Senhor, nada o que exigir do Senhor,
aqueles que, quando se voltam para o Senhor, sentem-se totalmente desprovidos de algum mérito, de algum valor que possa atrair a atenção do Senhor. É o exemplo daquele publicano que, quando vai orar no templo, nem chega num lugar mais especial, fica distante, não tem coragem de elevar os olhos aos céus, mas esmurra o seu próprio corpo, dizendo que ele é miserável pecador. Não é algo que dá ibope mais, meus irmãos. As palavras são palavras de triunfo, os evangelhos são evangelhos triunfalistas, que apresentam vitórias sem lutas, falam de conquistas sem batalhas, falam de salários sem trabalho, falam de colheitas sem plantio, falam de recompensas para quem não merece. Nosso lugar, o lugar do crente, é do lado desse publicano que eu acabei de mencionar. A oração que ele começa dizendo é: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. No ministério terreno de nosso Senhor Jesus Cristo, quem entrou no reino não foram os fariseus, que se consideravam ricos, abastecidos de dons, de talentos e de méritos. Nesse mesmo texto aqui de Lucas 18, desse publicano que não ousa nem elevar os olhos aos céus, Jesus conta que o fariseu estava lá no lugar de destaque, e na sua oração ele dizia: eu não sou como esse publicano pecador. Mas Jesus ensina para nós que não são pessoas como essas que entram no reino, que acham que são abastecidas dos seus méritos, que agradecem por seus predicados. Quem entrou no reino não foram os zelotes que sonhavam com o estabelecimento do reino nesse mundo, mas foram os publicanos e as prostitutas. Foi o refúgio da sociedade humana, que sabiam que eram tão pobres que nada tinham para oferecer nem para receber. Quem entrou no reino foi quem lavou os pés de Jesus com lágrimas, porque reconhecia a sua miséria e o seu pecado. Quem entrou no reino não foram os príncipes, os principais, os que procuravam os primeiros lugares, mas sim aqueles que procuravam os últimos lugares. Um traço, uma marca que precisa estar presente no nosso caráter. Porque nos ofendemos quando somos esquecidos? Porque nos ofendemos quando não somos honrados? Por que nós nos aborrecemos quando não somos dignamente tratados? Nós não merecemos nada. Todo favor que recebemos das mãos do Senhor são favores imerecidos. Tudo que podiam fazer esses que receberam o reino era clamar pela misericórdia de Deus, e Jesus ouviu o clamor dessas pessoas. Nós vamos encontrar, por exemplo, em Apocalipse vou falar a palavra exemplo de novo. Nós vamos encontrar em Apocalipse um exemplo negativo, um exemplo de soberba. Jesus manda João redigir para a igreja de Laodiceia: pois dizes, olha o que vocês dizem entre vocês, ó igreja de Laodiceia: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Ninguém se glorie na presença do Senhor. Sempre que eu falo disso, eu me lembro de um livro que eu li já há uns 20 anos atrás, e aí eu me lembro que eu já emprestei, eu não sei se me devolveram, eu preciso conferir. O título do livro é O Evangelho e o Maltrapilho. Eu comecei a ler esse livro e já fui se impactado já nas primeiras palavras, nas primeiras páginas. Baseado no textos, ou nos textos em que Jesus fala para os fariseus, para aqueles que se sentiam
cheios de si. Publicanos, pecadores e prostitutas precedem vocês no reino. Ainda hoje, meus irmãos, a condição indispensável para se receber o reino de Deus, como aí no versículo 3, é o reconhecimento de nossa profunda pobreza espiritual, daquilo que naturalmente é em nós. A riqueza espiritual que é em nós não é nossa, não é originada em nós. As benesses espirituais que nós contamos são concedidas pelo Senhor. Tem um cântico que, se não for bem compreendido, é complicado. Eu lembrei, mas não lembrei. Ele veio, mas foi. Chegou, mas passou. Fala alguma coisa assim que eu não tenho nada de bom, alguma coisa assim. Eu não tenho nada de bom. Como é que é? Está ouvindo aí, Walter? Tudo o que há dentro de mim, como é que é? Então, pode ser essa música, mas não é esse pedaço ainda. Como é que é o começo? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim. Alguém conhece? Puxa aí, Walter, para nós um pouquinho, baixa a máscara aí. Para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. E aí? Igual ao teu coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. É isso. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. O que fez com que Pedro entrasse no reino? A graça do Senhor na vida de um miserável. Porque quando ele se depara com aquele milagre de Jesus na pesca maravilhosa, ele se prostra e diz: se afasta de mim, porque sou pecador. Aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Acho que está todo mundo com calor, não sei se o ar está sendo suficiente, mas então é melhor abrir essas janelas, né? Pode ser que melhore um pouco, abrir essa porta, pelo amor de Deus, para ver se a gente respira um ar novo aí. Eu não sei se vai editar, mas se der para editar, cortar isso aí. Ainda hoje, a condição indispensável para se receber o reino de Deus é o reconhecimento de nossa pobreza espiritual. Deus continua despedindo vazios os ricos, meus irmãos. Quem está cheio de si, o Senhor despede vazio, de mão vazia. Mas quem se aproxima, pobre e necessitado, Ele diz: vem comprar comigo, venha comprar as vestes brancas comigo, vem pegar o colírio para vocês. Spurgeon diz o seguinte, Charles Haddon Spurgeon: para subirmos no reino é preciso rebaixarmos-nos em nós mesmos. Vou repetir: para subirmos no reino é preciso rebaixarmos-nos em nós mesmos. Número 2, ainda quanto ao caráter, ser discípulo de Jesus é ser diferente. Ainda quanto ao caráter, um caráter de humildade,
E os que choram expressam também traços de Cristo no seu caráter. Há uma sequência em relação ao traço do caráter anterior. Não são os que choram a perda de uma pessoa querida que está sendo mencionado aqui. Tem pessoas que dizem: pastor, eu sou igual manteiga. Eu sou igual manteiga. O quê? Derretido, choro à toa. Mas não é esse traço de caráter. Há uma junção, uma ligação com o anterior. Para quem se reconhece dessa forma, não tem outra reação senão essa, de quebrantamento. Não são os que choram a perda de uma pessoa querida, mas aqueles que choram a perda de sua inocência, de sua justiça, de seu respeito próprio. Cristo não se refere à tristeza do luto, mas à tristeza do arrependimento. Jesus chorou pelos pecados dos outros, pelas amarguras consequências que trariam juízo e morte, pela cidade impenitente que não o receberia. Esses foram os casos que Jesus chorou. Esse choro demonstra uma virtude no caráter de Jesus, de compaixão, de dor, de peso no seu coração pela perversão das pessoas e pelo juízo que viria sobre elas. Ele chorou pelas cidades impenitentes que resistiam, que não queriam recebê-lo. Também deveríamos chorar mais pela maldade do mundo, como os homens piedosos dos tempos bíblicos. O salmista diz o seguinte: torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. É esse choro que Jesus está se referindo aqui. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Deu para entender? O salmista aqui no Salmo 119, para quem está anotando, se quiser ler depois, não precisa abrir agora, por favor, no verso 136, Salmo 119, verso 136, o salmista diz assim: torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Quem chora por esta razão vai ser consolado. Não chore, porque haverá um tempo em que vão guardar a minha lei. Não chore, porque haverá um tempo de que isso será transformado. O profeta Ezequiel, e eu já mencionei isso algumas vezes, é um texto tremendo, meus irmãos, tremendo. Todos os textos são tremendos, né? Mas para nos explicar sobre essa situação, você vai ler depois em casa, dever para casa. Ezequiel capítulo 8, tem um título mais ou menos assim na nossa versão: as visões das abominações de Jerusalém. Daniel está lá no cativeiro babilônico, ele foi levado para lá, rapaz, junto com outros eunucos e jovens. Ele então tem visões das abominações em Jerusalém, e ele começa a descrever o que ele vê, a maldade e a perversão das pessoas naquela cidade, a perversão dos pastores ou dos sacerdotes, a afronta que eles estavam fazendo ao nome santo do Senhor. E no capítulo 9, ele tem uma outra visão, a visão de alguns homens vestidos de branco, com espada, para fazer juízo naquela cidade que estava em perversão. E dentre esses homens, que eram anjos vestidos de branco, com espada na mão, tinha um deles, que ao invés de espada, tinha um estojo de escrevedor. E ele recebeu uma ordem: antes dos outros homens ou dos outros anjos entrarem na cidade
para exercerem juízo e condenação diante da maldade e perversão que se praticava na cidade, esse que recebeu um estojo de escrevedor, recebeu uma ordem, e a ordem é a seguinte: e a voz lhe disse: passa pelo meio da cidade e pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Eu quero saber no meio da cidade quem está chorando, quem está gemendo pela perversão que está acontecendo ao entorno deles. Não tem ninguém gemendo, não tem ninguém chorando. Se houver alguém, marca na testa, porque aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz assim: eu gostaria até de conseguir dar a entonação na minha voz diante da leitura, diante do que ele pretende passar para a igreja de Filipos. Pois muitos andam entre vós, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Preciso alertar vocês, ó igreja de Filipos, com um peso no meu coração. Eu digo para vocês até chorando, que muitos dos que andam entre nós são inimigos da cruz de Cristo. É esse peso no coração que Jesus está dizendo que tem que ser uma marca, uma evidência no nosso caráter. Eu tenho certeza absoluta que eu vou dizer muitas vezes o que eu vou dizer aqui agora. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, defendendo a sua autoridade apostólica, e ele diz assim: quanto ao mais, ninguém me moleste, ninguém me apurrinhe. Sabe por quê? Porque eu trago no corpo as marcas do Senhor. Eu tenho certeza que ele não está se referindo às chibatadas nas costas. 5 vezes uma quarentena de açoites menos 1, 3 vezes fustigado com varas. Ele não está se referindo às cicatrizes das chibatadas e dos açoites, porque muitas pessoas também tinham essas marcas. Ele está falando do seu caráter. Thomas Cranmer, num culto celebrando a Santa Ceia, no ano de 1662, colocou nos lábios das pessoas da igreja as seguintes palavras, fez com que todos repetissem: reconhecemos e lamentamos nossos múltiplos pecados e maldades. Esse choro é de alguém que se reconheceu pobre, cego e nu, que se reconheceu pecador e que não tem mérito, não tem exigência para fazer com o Senhor, que não pode se sentir injustiçado porque Deus disse algum não para ele, que não pode se rebelar contra Deus porque alguma porta estava fechada, que não pode se desesperar diante do Senhor porque alguma coisa não foi como ele queria. Senhor, tu sabes, nu eu saí do ventre materno, nu eu voltarei, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, não sou dono de nada, não possuo nada, não tenho nada, não sou ninguém, não mereço nada. Boa parte dos nossos sofrimentos, de vitimização, de se sentir coitadinho, depreciado, abandonado pelo Senhor, é porque nós trazemos um senso de justiça própria e de mérito próprio. Trazemos marcas no nosso caráter de arrogância, de soberba. Mas Jesus está dizendo aqui para nós que esse padrão, esse caráter deve acompanhar, deve ser marca e evidência dos seus discípulos. Ser discípulo de Jesus é ser diferente quanto ao seu caráter. Esdras diz assim, no livro de Esdras, diz o seguinte, esses textos todos eu posso passar para você depois se você quiser, as referências.
enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Pois o povo chorava com grande choro. Sacrifícios agradáveis a Deus são o coração compungido e contrito e o espírito quebrantado. O Senhor jamais o rejeitará, porque se sacrifícios que agradassem ao Senhor fossem ofertas, eu os daria, mas não é isso que o Senhor se agrada. O Senhor se agrada de um coração contrito, de alguém que chora pelas suas transgressões, pela sua pobreza espiritual e pela pobreza espiritual do seu contexto. Alguém que geme, que chora por tantos e tantos que fazem maldades e afrontas diante do Senhor. Nosso coração vai se cauterizando de tal maneira que a gente vê notícias no jornal de crianças sendo abusadas e às vezes a gente chega até a se incomodar um pouco a ponto de mudar de canal. O nosso incômodo não gera uma tristeza, não gera um engajamento, não gera uma oração, não gera um lamento diante do Senhor, não gera um gemido diante do Senhor. Senhor, eu não sei nem como pedir, não sei como externar, eu não conheço nem o nome dessas crianças, mas tem crianças sendo abusadas nesta hora, tem crianças passando por coisas terríveis nesta hora, a maldade está imperando, Senhor. Esses dias estava vendo, além daquele garoto do barril, que estava algemado no barril, surgiram outras notícias. Tinha um que ficava na parte de cima da casa lá, todo amontoado. Meus irmãos. E as igrejas fechando, por amor de quem? Será que o apóstolo Paulo errou ao gemer: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Será que isso não indica para nós um padrão, meus irmãos? E quando ele escreve aos coríntios, ele está admoestando o erro dos coríntios, ele vai dizendo: entre vocês, aqueles que deitam no leito do seu pai, aqueles impuros, aqueles profanos, e não há entre vocês, e vocês não chegastes a lamentar, se vocês não conseguiram corrigir o erro, vocês pelo menos lamentaram pela perversão dentro da igreja de Cristo. É um absurdo isso acontecer entre vocês, mas é absurdo ainda maior não haver ninguém que se lamentou porque isso está acontecendo entre vocês. Estou indo para o final. Tais pessoas que choram, que lamentam a sua própria maldade, que lamentam a maldade e perversão do seu contexto, serão consoladas pelo único consolo que pode aliviar o seu desespero, isto é, o perdão da graça de Deus. Abre aspas. O maior de todos os consolos é a absolvição enunciada sobre cada pecador contrito que chora. Você chora por causa dos seus pecados, saiba que você será consolado, porque os seus pecados serão pagos. No contexto que Jesus está falando, numa visão futura. Consolação, de acordo com os profetas do Antigo Testamento, seria uma das missões do Messias. Ele era chamado de Consolador, assim como o Espírito Santo. Jesus é aquele Consolador que veio para curar os quebrantados de coração. Por isso, homens piedosos como Simeão esperavam ansiosos a consolação de Israel. Quando ele viu o menino e tomou nos braços, ele disse na sua oração: Senhor, pode agora despedir o teu servo, porque os meus olhos viram a consolação de Israel. E Cristo derrama óleo sobre nossas feridas
e concede paz às nossas consciências magoadas e marcadas. Mas ainda choramos pela devastação do sofrimento e da morte que o pecado alastra pelo mundo inteiro. Nós ainda choramos para aqueles que morrem aos montes. Só no estado final de glória o consolo de Cristo será completo, pois só então o pecado não existirá mais e Deus nos enxugará dos olhos toda lágrima. David Brainerd, o missionário americano entre os índios, no seu diário, e eu recomendo a leitura de David Brainerd, eu acho que é da editora Fiel, se não me falha a memória, no dia 18 de outubro de 1740, ele disse: em minhas devoções matinais, minha alma desfez-se em lágrimas, e chorei amargamente por causa da minha extrema maldade e vileza. Lágrimas como estas são a água santa que se diz Deus guardar em seu odre. O salmista, lá no Salmo 56:8, diz assim: contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Estas lágrimas de aflição, de perturbação, de contrição, são lágrimas que o Senhor recolhe no seu odre. Nós seguiremos, se o Senhor permitir, na semana que vem. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, e assim por diante. A gente não vai ter essa introdução toda a mais que eu fiz, a gente vai direto para o texto do sermão. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe.